No berço cristão, cresceu ouvindo falar de Jesus, gostava de apresentar peças teatrais, Natal, Páscoa, Dia dos Pais, Dia das Mães, gostava de cantar louvores ao Senhor. Um certo dia esse adolescente ele olhou para o mundo, e não somente olhou para o mundo, como também foi atraído pelo mundo. E quando ele percebeu, ele já estava no mundo. Deixou de frequentar a igreja, as programações, para frequentar bares e festas. No começo parecia tudo muito bom, mas os anos foram se passando. E ele tentou retornar para a casa do Senhor, sendo em vão as suas tentativas. Sempre que ele tentava, ele caía. Mas um dia Cristo teve misericórdia e usou pessoas e a igreja para que aquele adolescente ele retornasse para o caminho do Senhor. E quando ele retornou, ele trouxe consigo a seguinte frase: eu sou um dos exemplos do que Deus faz pelo ser humano, só Ele salva. Estamos aqui diante do Evangelho segundo Lucas. Ele é o próprio autor desse Evangelho. Ele foi escrito por volta do ano de número 63 depois de Cristo. E ele enviou esse Evangelho para Teófilo. Lucas capítulo 1, versículo 3. Excelentíssimo Teófilo. Teófilo significa amado de Deus ou querido de Deus. E a intenção de Lucas ao enviar esse Evangelho é mostrar a salvação em Cristo Jesus. E aqui nesse capítulo 15, nós vemos que Lucas relata que Jesus ele conta 3 parábolas para mostrar aqueles que o questionavam no verso 2 sobre a misericórdia de Deus em resgatar e receber o seu povo, e também a atitude apropriada ao considerar a salvação dos outros. Diante dessas informações, meditaremos no seguinte tema: o perdido que foi encontrado. O perdido que foi encontrado, ele faz um pedido inesperado, versículo do 11 ao 13. Quando Lucas ele fala continuou, ele está dando sequência àquelas 2 parábolas que ele já tinha contado. A da ovelha perdida, em que o homem ele deixa as 99 e vai de encontro a que se perdeu. E ao encontrá-lo, ele traz e ali ele chama os seus amigos e há uma festa. Também Lucas relata a segunda parábola, que é da dracma perdida. A mulher perdeu a dracma e ela vai a casa. Enquanto ela não encontra aquela dracma perdida, ela não descansa. Mas ao encontrar, ela se alegra. Ela chama as suas amigas e faz uma festa. E Jesus vai mostrar aquelas pessoas que há júbilo no céu, diante dos anjos, diante de Deus, por um pecador que se arrepende. Então ele parte agora para a terceira parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E o pai lhe repartiu os haveres. Quando aquele filho ele faz esse pedido, ele não poderia ter feito. Por quê? Hebreus capítulo 9, versículo 16 nos diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Mas mesmo assim aquele filho dá continuidade, e passados alguns dias, ele parte para uma terra distante. Mas quando ele sai de casa, ele traz consigo a seguinte mensagem: para mim, o meu pai está morto. Para mim, o meu pai morreu. E essa é a situação de muitos que abandonaram a fé, de muitos que deixaram de servir a Cristo e vivem hoje como se Deus não existisse. E é a triste realidade dos nossos dias. Mas ele vai cheio da grana, ele vai com as bênçãos, ele vai com sua herança, e lá num país distante, ele dissipa todos os seus bens. Ele desfez, ele espalhou, ele esbanjou. Na linguagem de hoje, ele estava se sentindo o cara. Ele estava vivendo dissolutamente, ele estava descontrolado, ele estava desperdiçando todos os seus bens. E o perdido que foi encontrado, em segundo lugar, ele chegou a um estado de humilhação. Versículo de número 14 ao 16. Depois de gastar tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Na casa do pai dele, ele
pai controlava todas as finanças, as suas bênçãos. Ele não faltava nada. E agora, num país distante, ele vivendo descontroladamente, ele perdendo tudo que ele havia conquistado, sobrevém àquele país uma grande fome e ele passa a ter necessidade. E ele vai e se agrega a um cidadão daquele país. E aquele homem, ele manda ele aguardar porcos. Imagina aí a cena no versículo 2, daqueles escribas e fariseus, vendo Jesus comendo com pecadores, recebendo aqueles pecadores e publicanos. Como estava o coração daqueles escribas e fariseus ao ouvir falar que esse jovem, ele vai aguardar porcos. Por quê? Em Levítico, capítulo de número 11, versículo 7, os porcos eram imundos, e os rabinos consideravam quem cuidava de porcos como amaldiçoados. Amaldiçoados. Então aquelas pessoas ali, muitas das vezes não estavam compreendendo que aquela mensagem, aquelas parábolas, era para mostrar a situação de Israel naquela época. E Jesus veio para resgatar e buscar aqueles que haviam perdido. Jesus ainda continua dizendo que aquele filho, ele não só foi guardar porcos, como também ele desejava comer das alfarrobas que os porcos comiam. Então, alfarroba, muitas das vezes eu pensava que, quando eu estava morando com minha avó, ela cuidava de porco. E ela pegava arroz, feijão, pegava um monte de coisa, e juntava, fazia aquela bagaceira, e lançava ali para os porcos. Interessante que os porcos com lama e aquela comida, eles comiam, e eu achava que alfarrobas era pior do que isso, pelo nome ser complicado, mas olhando esse nome, é um fruto de polpa doce daquela época, que era dada para o gado. E muitas pessoas em condições de pobreza se alimentavam dessas alfarrobas. Muitas pessoas, para sobrevivência, comiam esse fruto de polpa doce. Aí eu tranquilizei mais um pouco. Era muito triste o que estava acontecendo. A sedução do mundo tem cegado muitas pessoas. De aparência, o mundo é atrativo, oferece muitos prazeres, mas depois o preço é caro para se manter, pois tudo é ilusão. O filho pródigo chegou à miséria total, a ponto de não ter ninguém, e ninguém lhe dava nada. E o perdido que foi encontrado, ele, em terceiro lugar, acordou para a vida. Versículo de número 17 ao 20, parte A. Ele chegou no fundo do poço e caiu em si. Ele lembrou da casa do seu pai. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Mas ele não queria só se lamentar. Ele queria tomar uma decisão. E a decisão que ele toma é: eu vou levantar, eu vou me erguer, e eu vou ter com meu pai. E ali eu lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, pelaquela mesma estrada que aquele filho saiu, rico, feliz, cheio da grana e alegre, ele volta. Há uma conversão. E nessa conversão ele volta triste, sem nada, sem ninguém e humilhado. E em quarto lugar, o filho descobriu, o perdido que foi encontrado, ele descobriu que o pai sempre estava à sua espera. Versículo 20, parte B ao 24. O filho volta para casa, mas não esperava ser recebido daquela forma. Primeiro, ele percebeu que o pai sempre estava à sua espera. O pai o avistou ainda longe, vem aquele filho humilhado pelo caminho. O pai que viu o filho saindo, alegre e feliz, é o mesmo pai que está lá e aguardando o seu filho voltar. E aquele filho, ele percebe em primeiro lugar que o pai sempre estava à sua espera. Em segundo lugar, aquele filho, ele percebe que o pai não só estava ao seu aguardo, esperando a sua volta, como também aquele filho, ele vê que o pai se compadece dele. O pai não é como muitos de nós, muitas das vezes, espera as pessoas chegar para se humilhar. As pessoas chegar para pedir perdão e muitas das vezes apontar o dedo e dizer o que aquela pessoa fez. Não, o pai, ele vai de encontro ao seu filho, ele se compadece do seu filho. Ele não espera o seu filho chegar.
ele vai de encontro ao seu filho. E em terceiro lugar, o filho percebe que não só o pai, ele o avistou, como também se compadeceu dele, mas agora o pai dá um abraço apertado nele. E em quarto lugar, o filho recebe um beijo. Quando o filho recebeu aquele beijo, estava mostrando para ele que ele tinha o respeito do pai de volta, que ele tinha o pai de volta, e aquele pensamento que ele tinha antes de ser um dos trabalhadores não vai se concretizar. E quando acontece isso, o filho solta algo que está entalado na garganta dele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Mas a reação do pai é o que chama mais atenção, é o que Deus faz conosco. Ele chama um servo e diz: traz a melhor roupa, correndo. Meu filho toma um banho, põe um perfume. O pai está dando dignidade ao seu filho de volta. Ele vem humilhado do mundo, mas na casa do pai ele tem o carinho do pai de volta. Ei, você vem aqui, ei servo, vem cá, traga um anel e põe no seu dedo. Ele vai ter autoridade dentro da casa do pai. Ele não vai ser um dos trabalhadores, ele continua filho. Ele não deixou de ser filho. E ele ainda chama mais outro servo, pega a sandália e põe nos pés. Quem andava descalço naquela época eram os escravos. E o filho vem como escravo do mundo. E agora quando o pai diz: traga a sandália e põe nos pés dele, ele não é mais escravo do mundo. Alguma ligação com Jesus? E nós, nesta manhã, nós viemos escravos deste mundo. Nós viemos escravos da prostituição, do engano, da mentira. Nós viemos sem sandálias e ele nos calçou com as sandálias da justiça. Ele nos aceitou da forma que nós somos, do jeitinho que nós é. Ele não mudou nada, apenas no decorrer da área missionária, da área da vida. Ele foi nos moldando ao pouco. Ele não apontou o dedo para cada um de nós e disse: no mundo você fez isso e aquilo outro, eu te rejeito, não. Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e ele percebeu a nossa situação. Mas há mais uma coisa ainda nessa parábola: trazei e matai um novilho cevado. Naquela época era comum guardar um novilho para ocasiões especiais, festa, casamento. E essa é uma ocasião muito mais do que especial, porque o pai recebeu de volta o seu filho com vida. Então vamos nos alegrar, vamos festejar. Quando o filho sai de casa, ele traz a ideia de que o seu pai está morto por pegar a herança. Mas na mente do pai, quem estava morto? Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quem morreu foi o filho. E agora o pai recupera com vida. E agora o pai quer dar um banquete. Por isso Jesus fala que há festa no céu. E muitas das vezes nós nos alegramos com aqueles que vêm ao Senhor. Nós estamos preparando para ir de encontro às ovelhas perdidas. E nós precisamos compreender essa parábola aos olhos de Cristo. Cristo estava ali comendo com pecadores, recebendo eles. E havia os religiosos que o questionavam por que estava naquele meio. Nós temos uma missão, que é não se contaminar no meio que nós estamos, mas é pregar o Evangelho, é anunciar, doa quem doer. É isso que Cristo está falando para aquelas pessoas. Eu não temos que pregar o Evangelho. Cristo veio para trazer as boas novas de grande alegria. E esta é uma das mais tristes realidades dos nossos dias, meus filhos. Quantos filhos abandonaram a casa do pai, abandonaram a fé, e estão iludidos neste mundo? E nós aguardamos que um dia eles caiam em si. Talvez tenha alguém na sua família, como assim tem na minha. Nós aguardamos que muitas das vezes tenha parentes nossos que ainda não tiveram uma total conversão, mas a nossa fé é que esse Jesus, a nossa fé é que esse Pai que está de braços abertos, ele possa tocar nesses corações, eles possam vir para Cristo. Quantos filhos abandonaram a igreja e preferiram viver este mundo? Estão no estado de humilhação. E por quê? Porque olha
também foi atraído para o mundo, porque o mundo, ele é atrativo. O mundo, ele oferece de tudo, para quê? Para cegar os olhos das pessoas, enganar as pessoas e levar aquelas pessoas ao erro, ao engano e ser dominado. Essa é a estratégia do inimigo. Mas nessa parábola nós percebemos que para essas pessoas tem jeito, porque o Pai sempre está de braços abertos. O perdido que foi encontrado, ele percebeu que o Pai sempre está de braços abertos. Nós, nessa manhã, nós entendemos que o Pai sempre está de braços abertos para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos amigos. Sempre há esperança. Ao longo da história, muitas pessoas se perderam neste mundo, porém Deus nos usa para ir atrás. O que nós estamos fazendo aqui no IBEL? Estamos nos preparando para ir de encontro às ovelhas perdidas. Aqui também nessa parábola tem um filho que estava perdido dentro de casa. Ele retornou para casa e ao ouvir as danças, e ao ouvir aquela festa, ele questiona um dos criados e diz: o que está acontecendo? Seu pai recuperou seu irmão com vida e deu esse banquete, essa festa. Aquele filho não queria entrar, estava perdido dentro de casa, estava olhando para as bênçãos. Olha os fariseus e os escribas religiosos daquela época. Como é que ele estava se sentindo diante dessa parábola ou diante do que Jesus fazia? Ele não estava nem aí para as misericórdias. Mas quando o pai sai para fora e conversa com aquele filho entende o propósito e entra e vai se alegrar. Meus irmãos, há muitas pessoas que estão afastadas da igreja dentro da igreja. Há muitos filhos que muitas vezes ficam no cantinho, não querem participar de programações, não querem participar de nada que envolva a igreja, porque outros grupinhos foram formados. E aí não cabe essa pessoa e ela começa a ir para escanteio. E ela começa a ser jogada de lado. Nós precisamos ser sábios e identificar as ovelhas perdidas dentro de casa. Aquela pessoa ali, ela é importante para Deus. Nós não podemos fazer acepções de pessoas. Nós precisamos compreender a mensagem a fundo, para que nós tenhamos verdadeiramente nós venhamos cumprir o verdadeiro evangelho de Cristo. Nós percebemos também, não só essas pessoas que ficam de escanteio, mas há aqueles também que saíram de casa. Aqueles que um dia retornarão para Cristo, e nós seremos líderes na igreja, ou nós já estamos sendo líderes agora, ou antes nós já fomos líderes, já recebemos. Nós temos uma bagagem muitas das vezes ao chegar no IBEL, de pessoas que retornaram para o Senhor, de pessoas que abandonaram a fé e voltaram no estado de humilhação. E tem muitos para apontar o dedo, tem muitos para dizer: fulano de tal fez isso, aquilo, outro, para receber na igreja. Como é que está o nosso coração, meus irmãos? Será que nós estamos cientes do que está acontecendo? Há fé em nosso coração por essa pessoa retornar para o Senhor? Ou há julgamento? Ou somos os melhores? Ou não podemos nos misturar com essas pessoas? É isso que Cristo está passando para aqueles que estavam ouvindo naquela época, e é isso que Cristo está falando à igreja do Senhor nessa manhã. Cuidado, pois estamos afinados, estamos cheios de doutrinas, conhecemos muito a palavra de Deus. O nosso ego vai lá em cima, nós temos uma boa oratória, nós falamos bem, mas não estamos sensíveis às ovelhas que estão perdidas, não estamos sensíveis às ovelhas que estão perdendo dentro de casa, e não estamos sensíveis àquelas que se desviaram. De que adianta uma boa oratória? De que adianta todo o conhecimento, se não cumprirmos a palavra do Senhor que diz: sujeitai-vos uns aos outros, amai uns aos outros, cuidai uns dos outros, e tantos outros que a Bíblia nos mostra e nos fala. Precisamos estar atentos às verdades da Escritura. Precisamos ser verdadeiramente cristãos, que reconhecem que tudo que nós temos não vem de nós. É o Pai que está de braços abertos quem nos deu, e a honra tem que ser dada a Ele, a glória tem que ser dada a Ele, e Ele quer que nós nos alegramos entre nós. A vitória de cada um de vocês é a minha vitória, e a derrota de cada um de vocês é a minha derrota. Eu vou me alegrar com vocês, mas também eu vou chorar com vocês. É esse
mensagem do Evangelho. Precisamos nos unir e não dividir, porque as ovelhas estão perdidas, porque há um mundo aí fora para nós lutar contra as ideologias e tantas outras coisas, e nós não podemos estar no meio. Jesus está onde aqui nessa parábola, nessa história? Quem está questionando ele? Que questione, que provem a nossa fé, mas que tenhamos o cuidado de mostrar a verdade das Escrituras e sejamos verdadeiramente fiéis a esse Deus maravilhoso que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu sou um desses filhos pródigos que voltou para a casa do Senhor. Eu sou um daqueles que estava perdido e que muitas vezes apontava o dedo. Muitas vezes não tinha ali o aconchego. Chegava na igreja e muitas vezes não era bem recebido por causa do meu passado, por causa daquilo que eu fiz. Ah, será que converteu mesmo? Será que quer voltar mesmo? E quantas das vezes caí? Mas Deus levantou pessoas, Deus levantou a minha família, Deus levantou a igreja para abraçar, para cuidar, e eu compreendi o verdadeiro sentido do Evangelho. O que Jesus está ensinando aqui: deixa de ser religioso e sejam servos fiéis, e sejam homens e mulheres de Deus. Glorifiquem a Deus, busquem a Deus. E se as pessoas não te receberem, se as pessoas não te der crédito, há festa no céu diante dos anjos de Deus, por aqueles que vocês correram atrás e resgatou, que você tirou o seu tempo e discipulou, evangelizou. Há festa no céu. E que Deus nos abençoe, meus irmãos, para cumprirmos a sua palavra, esse compromisso que Deus colocou em cada coração, que nós possamos fazer com zelo e não com brincadeira. Não é tempo de brincar. Nós vemos que o inimigo ele não está brincando. Olha o que está acontecendo à nossa volta. É tempo de nos alarmar, é tempo de colocarmos na posição de soldados prontos para a guerra. Há vidas perdidas lá fora, o nosso pensamento muitas vezes está em outros lugares, mas a nossa comunhão também com o nosso Deus. Como está a sua vida? Como está o seu coração? E que adianta você querer correr atrás dessas pessoas se você não está bem? Cuide, porque o Pai está cuidando de você. Ore para você, cuide de você, e que Deus te use para a honra e para a glória do nome dele. Que Ele nos ajude nessa tarefa.